Nós estamos aqui com a Paloma Soares. A Paloma Soares é candidata a vereadora na cidade de Jundiaí, é servidora pública e faz parte da promotora legal popular e participa de muitos movimentos sociais, né, envolvendo mulheres. Fala um pouco sobre sua trajetória pessoal e suas experiências com o público, para quem não te conhece, te conhecer um pouquinho. Tá, obrigada pelo convite, Rosângela. Olá a todas e todos que estão me assistindo. Eu sou Paloma Soares, eu tenho 38 anos, eu sou jundiaiense, nasci, moro e trabalho aqui na cidade de Jundiaí. Eu tenho 21 anos já de trabalho, 20 anos ininterruptos. Desses 21 anos, 8 eu sou servidora pública aqui no município. Meu cargo é agente de desenvolvimento infantil. Eu atuo nas creches municipais com os bebês de 0 a 3 anos, a chamada primeiríssima infância. Aliás, esse cargo também, através desse cargo eu faço parte de um movimento que hoje o movimento chama Somos Todas Professoras, que luta pela valorização e o reconhecimento dessa categoria nos municípios aqui do estado de São Paulo. Eu também sou promotora legal popular, me formei em 2018, na segunda turma de Jundiaí. O movimento existe há 25 anos e ele foi fundado pela Melinha Teles. Eu me formei na segunda turma, que com muito orgulho carrego o nome de Marielle Franco. Além disso, eu também sou ativista pela causa LGBT e tantas outras pautas existentes aqui na cidade de Jundiaí que precisam de visibilidade, sobretudo as pautas que levam as mulheres. Legal. Paloma, fala para nós qual a importância da sua campanha para as pessoas, homens, mulheres, adolescentes, votarem no seu nome como vereadora representante da cidade de Jundiaí. Em primeiro lugar, porque nós não temos nenhuma mulher na Câmara. E a gente já viu no decorrer aí desses anos que isso é muito prejudicial para a vida das mulheres aqui na cidade de Jundiaí, que são a maioria do eleitorado. Nós mulheres aqui no município somos a maioria do eleitorado. Outra questão é que as periferias da cidade de Jundiaí não estão representadas na Câmara Municipal. Nós temos uma Câmara hoje com 19 vereadores que não contemplam quem está na cidade de Jundiaí e faz a cidade crescer. Quem faz a cidade crescer não é só a elite representada na Câmara hoje. Quem faz a cidade crescer somos nós, trabalhadoras e trabalhadores, que todos os dias entramos nos ônibus aí lotados e precários para ir para o trabalho, e a gente sabe da dificuldade que é nessa cidade tão rica e tão desigual. Então, uma candidatura de mulher no município de Jundiaí e em todos os outros municípios significa um avanço na política pública. Rosângela, em 2 anos, nesse ano de 2020, de cada 10 candidaturas, apenas 3 são de mulheres. Então é necessário que quem esteja escutando essa entrevista vote em mulheres, sobretudo nas mulheres que defendem as mulheres, as pautas das mulheres e que representem as trabalhadoras e trabalhadores. Você que é empregada doméstica, precisa de representação, trabalhadora das terceirizadas. Eu já fui empregada doméstica e eu sei o quanto essa categoria nem é citada na Câmara. É por isso que o voto numa mulher é muito importante. Você tem alguma promessa? Promessa? Caso eleita vereadora de Jundiaí? Então, promessa não, compromisso. Quer falar? Posso falar. As pessoas perguntam, mas o que você vai dar pra gente, né? Principalmente nas periferias. Eu moro na periferia, eu sou moradora do Morada das Vinhas, e as pessoas perguntam, o que você vai dar pra gente? Né? Eu falo que nem eu, nem qualquer vereadora pode dar. A gente não pode oferecer vaga na creche, a gente não pode prometer
camisa para time de futebol. A gente não promete te passar, não pode prometer te passar na fila do São Vicente, mas o que eu posso assinar como compromisso é fiscalizar a UBS do nosso bairro, é fiscalizar as escolas, fiscalizar a creche, fiscalizar se as políticas públicas estão chegando como elas deveriam chegar nas periferias, nas favelas, nas vilas e quebradas. E também o meu compromisso é em fiscalização dos gestores, dos cargos de gestores, né, das instituições públicas, do prefeito e seus aliados na prefeitura de Jundiaí. Eu gostaria de saber o que você acha de incluir a música dentro da música e esporte no ensino do município, com o intuito, é lógico, de dar oportunidade para novos talentos, né? Eu entendo. Então, a musicalização, ao meu ver, como educadora, ela é fundamental, ela é necessária e ela é importante. Sobretudo, a música quando ela traz a cultura popular brasileira e a cultura local. A gente tem aqui na cidade de Jundiaí muitos artistas excelentes. Eu falo que são artistas completos, porém eles não são reconhecidos. Os alunos da rede, tanto municipal quanto estadual, não conhecem esses artistas, né? E seria fundamental que esses artistas estivessem dentro das escolas, levando boas músicas para os bebês, para as crianças, para os jovens, né? E falar de esporte, nós temos o professor de educação física no município e no estado, nas escolas municipais e estaduais. Porém, muitas vezes a gente não tem o material adequado de trabalho para esse professor, a gente não tem uma quadra disponível e isso é muito triste. Mas eu tenho certeza, Rosângela, que se a gente tiver um incentivo na formação de educadores voltado para a musicalização, a gente vai ter a poesia, a música, a arte, a cultura nas crianças e certamente isso vai gerar novos talentos aqui para o município. A mesma coisa no esporte. Precisa ampliar o tempo de aula de educação física, né? Precisa ter a valorização desses valorização e formação continuada desses profissionais e precisa fornecer o material de trabalho adequado, assim como as quadras e tudo mais, tanto na escola municipal quanto na estadual, né? Nós estamos aqui com a Paloma Soares, candidata a vereadora pela cidade de Jundiaí, na série Mulheres na Política, eleições de 2020. Bacana todo esse incentivo, né, essa visibilidade que o meu canal vai dar para as mulheres, né, Paloma? É ótimo. O que você disse disso? Eu acho sensacional, porque, como eu disse antes, nós só temos 3 candidaturas de mulher para cada 10 candidaturas de homem. E a gente vê todas as campanhas de homens em todos os espaços. Quando a gente olha para os carros, a maioria dos carros aqui na cidade estão com adesivos masculinos. E as mulheres precisam de representatividade. Então, esse seu canal, esse seu espaço é assim uma oportunidade maravilhosa para a gente divulgar a nossa campanha, a nossa candidatura, que muitas vezes, como no meu caso, é o fruto ou o caminho de uma luta. Legal. Você acha que a cidade de Jundiaí ela está carente de políticas públicas voltado a diversos setores, no caso, juventude, idosos, pessoas deficientes, mulheres, homens, a população geral, LGBTQI+, todas as letras, né? Eu acredito muito que o povo em geral, inclusive os povos desses setores que você citou, estão totalmente sem representatividade na nossa cidade. A gente celebrou aí 17 anos do Estatuto do Idoso, né? Mas a gente vê ainda uma mobilidade urbana totalmente precária para os idosos aqui na cidade de Jundiaí.
falta representação para as mulheres, falta um acolhimento adequado na delegacia da mulher para essas mulheres, mas ao meu ver, todas as delegacias deveriam ter acolhimento para as mulheres e também para as mulheres, inclusive, que sofrem violência doméstica e para as profissionais do sexo, assim como também falta acolhimento nas delegacias para a população LGBTQIA+, que às vezes, Rosângela, a primeira violência que essa população sofre é dentro da família, que não aceita a orientação sexual. E aí, quando chega na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, não tem o acolhimento necessário. E por que não tem esse acolhimento? Porque os profissionais da segurança não têm formação adequada, nem para acolher as mulheres, sobretudo as mulheres negras, indígenas, refugiadas, e também não tem formação para acolher a população LGBTQIA+. Capacitação, né, que você fala. Formação, capacitação, entender a situação. Exatamente, porque nós somos... É importante esclarecer uma coisa, nós somos iguais na nossa humanidade, porém nós somos diferentes na nossa diversidade, né? As pessoas são como as flores são flores, mas elas são bem diferentes e cada uma precisa de uma atenção especial. Tem flores que vão bem, tem outras que precisam de um acolhimento muito especial, mais adequado, né? E ao meu ver, tudo isso é com capacitação para os funcionários que atuam nesses setores. E a gente precisa fortalecer os equipamentos que atendem essas pessoas. Sobretudo, ter mandatos que apoiem esses setores. Porque o conservadorismo que existe na Câmara de Jundiaí hoje, porque como eu te disse no começo, são 19 homens, né? Muitos deles pautados na religião. O conservadorismo impede que as políticas públicas cheguem adequadamente para as pessoas, sobretudo a população LGBTQIA+, e também as mulheres, né, nos seus, por exemplo, tem a pauta de direitos sexuais e reprodutivos, que a gente não foi chamada na Câmara para discutir, em nenhum momento nesses 4 anos. Não tem um chamamento. Não tem um chamamento, e é fundamental que as mulheres, especialmente as mulheres das periferias, as especialistas no assunto, as servidoras da saúde, né, sejam chamadas para decidir sobre essas pautas, né, porque o que a gente quer mesmo é que cada setor da sociedade esteja presente para discutir as pautas que dizem respeito. Legal. Paloma, por onde pretende começar, caso seja eleita vereadora de Jundiaí, com a melhoria na saúde da população jundiaense? Primeiramente, se eu tiver um mandato na Câmara de Jundiaí, o meu mandato vai fiscalizar as instituições de saúde, as UBSs, né, por exemplo, mas sobretudo, Rosângela, fiscalizar as organizações sociais que atuam aqui na cidade de Jundiaí. Mas eu defendo a saúde pública, gratuita e direta. Eu sou defensora do Sistema Único de Saúde. Sobretudo, a gente está vendo o escândalo das OS aqui no estado de São Paulo e no país. Aqui no estado de São Paulo, Rosângela, só para você ter ideia, 75% da verba da saúde já estão nas mãos das organizações sociais, que elas se dizem sem fins lucrativos. O que é uma organização social? É muito importante que o eleitor saiba sobre isso. Organização social é simplesmente a terceirização da saúde, ou seja, é a verba pública que vai para uma instituição que ela é privada, não é pública. E eu defendo que a saúde pública seja para o público, com servidores públicos concursados, e que não fique na mão dessas organizações sociais. Porque as organizações sociais, elas são contratadas porque elas conseguem oferecer o serviço por menos. Ou seja, se eu ofereço um serviço por R$100, eu vou ter um serviço de R$100. A população vai ter um serviço de R$100. Se a OS oferece um serviço de 1.000, a população vai ter um serviço de 1.000. E a saúde é uma coisa muito séria, porque a saúde pública,
é fundamental na vida das mulheres, porque a gente tem que lembrar que são as mulheres que levam os filhos ao pediatra, são as mulheres que cuidam dos idosos nas famílias. Então o SUS é fundamental na sociedade jundiaiense. E quando o SUS é sucateado, quem sente primeiro são as mulheres, que precisam do atendimento ginecológico e tal. Então eu defendo uma saúde pública, sobretudo direta, e o fortalecimento do SUS. Então você acha que não há necessidade de ter uma OS porque ele vai baratear, vai desvalorizar o profissional? O profissional da saúde que atua dentro de uma OS, ele é totalmente desvalorizado. A gente vê o problema que tem as OS na saúde mental, Rosângela. O funcionário que é contratado, ele não fica por muito tempo, então ele não cria o vínculo com os pacientes. E para fortalecer a saúde mental, é fundamental o vínculo com os profissionais, com os psicólogos, por exemplo. E isso acaba sendo muito enfraquecido dentro de uma organização social. Aliás, quando o município repassa esse direito que é a saúde, né, para uma organização social. É por isso que eu defendo uma saúde pública e direta e o fortalecimento do SUS com os servidores concursados e valorizados com formação constante. E falando sobre as terceirizações e as privatizações dentro dos setores públicos, como servidora pública, o que eu defendo e falo sempre quando eu tenho oportunidade? Que o serviço público, as instituições públicas, elas existem porque a população tem direitos. E esses direitos, eles estão garantidos na Constituição Federal de 1988. Que, aliás, ninguém deu a Constituição, né, Rosângela? A Constituição, ela só existe com derramamento de sangue, com muita luta mesmo. O setor que eu trabalho, que é o setor de creche, teve muita luta. Luta, inclusive, das mulheres, né, que lutavam por direito à creche, os filhos da classe trabalhadora. Hoje essa luta avançou e hoje a creche é das pequenas e dos pequenos, né? E eu sempre digo que a creche é um patrimônio nacional. Sabe por quê, Rosângela? Porque é na creche que a gente luta contra a vulnerabilidade e a desigualdade da primeiríssima infância, os 0 a 3 anos. E eu defendo a creche pública, gratuita, laica e direta. Porque hoje se fala muito nas terceirizações, nas privatizações, e agora, né, depois da aprovação do Fundeb, a Câmara de São Paulo, por exemplo, aprovou os vouchers, que eles querem vouchers. O que é voucher? O que são vouchers? É a compra de vagas na escola pública, na escola privada, com a verba pública. E esses vouchers, eles já existem, né? Que seria para compra de vagas de crianças de 0 a 3 anos. Mas lá na Câmara de São Paulo, por exemplo, foi aprovada para crianças de 4 e 5 anos. É o dinheiro público que vai para a instituição privada. E nós queremos o quê? Que o dinheiro fique para o público. Porque a maioria dessas escolas que atendem criança de 0 a 3 anos conveniadas, inclusive aqui na cidade de Jundiaí, é muito importante deixar esclarecido que 40% das crianças de 0 a 3 anos estão na rede conveniada. Ou seja, essas crianças, ao invés de estarem em prédios públicos com servidoras públicas concursadas, elas estão na iniciativa privada. Para a gente manter a aposentadoria hoje, Rosângela, de um servidor, um inativo, né, como se diz, é preciso que tenham 4 servidores ativos. Então a terceirização prejudica muito, inclusive quem já é aposentado, né? E além disso, nós estamos sobre o congelamento de 20 anos em saúde, educação, segurança pública e assistência social. É o congelamento que vem da PEC do teto, né? A PEC 95 de 2006, a emenda constitucional de 2006, 95. E isso afeta inclusive nós aqui em Jundiaí. E essa discussão, infelizmente, ela não é feita.
Então a gente defende, o meu mandato, se eu for eleita, vai defender todas as instituições, porque as instituições públicas, as servidoras e os servidores é que mantêm os direitos da população daqui da cidade de Jundiaí. A enfermeira concursada lá da UBS, ela mantém o direito à saúde. A ADI mantém o direito à creche. A secretária que está lá na escola, ela também mantém o direito à educação, junto com as cozinheiras, as professoras, as diretoras e as coordenadoras. É muito importante defender essa pauta. Os servidores públicos municipais ficaram esquecidos, né, aqui na Câmara de Jundiaí, sobretudo os aposentados. Nós tivemos o aumento da nossa alíquota em 14%, de 11% foi para 14%, e agora em julho desse ano a gente sentiu no bolso o quanto isso pesa, porque para quem tem um salário de 18 mil não pesa, mas para quem tem um salário, como a maioria dos servidores, que é de 2, 3, 4 mil reais, isso pesa bastante no orçamento. E aí eu volto a dizer, nós temos cerca de 8.500 servidores na cidade de Jundiaí, a maioria são mulheres. Então e mantenedoras das famílias, né, com esses salários de servidoras públicas. Então eu defendo as instituições públicas, sobretudo os servidores públicos, tão atacados, né, na esfera federal, estadual e municipal também. Você falou em creche, Tá. Paloma. Eu quero saber qual a importância da creche pública direta, né, no município de Jundiaí. E qual o impacto da creche para a primeiríssima infância? O que significa primeiríssima infância? Depois você fala também, por favor. Primeiríssima infância, Rosângela, são os bebês de 0 a 3 anos. A primeiríssima infância que está todo mundo falando, né? Mas eu vejo tantos equívocos, porque tem um monte de gente prometendo sobre primeiríssima infância. Mas é um assunto muito sério, porque trata-se da fase mais importante da vida de um ser humano. Tudo o que a gente deixa de oferecer para essa fase 0 a 3 anos impacta na vida desse ser humano. Então é por isso que a primeiríssima infância 0 a 3 anos precisa de representatividade e precisa urgente de estar nas pautas da Câmara de Jundiaí, como está nas pautas dos países desenvolvidos, como por exemplo a Finlândia, a Suíça, onde tem um debate muito fortalecido sobre essa fase, né? Quando a gente fala de primeiríssima infância, a gente fala sobre o presente e o futuro de uma cidade. Eu falar dos bebês de 0 a 3 anos, eu estou falando do presente de Jundiaí e do futuro de Jundiaí. Só que eu não posso querer falar de uma creche do futuro ou de uma escola do futuro. Eu tenho que falar de uma escola boa para a criança hoje, porque a primeiríssima infância precisa ser atendida nas suas necessidades e nos seus direitos hoje. Ela precisa de uma escola boa hoje, de uma creche com excelência hoje. Então, a creche é uma escola? Sim, Rosângela. Como diz o professor César Nunes da Unicamp, a creche é uma escola. Mais educação do que escola. Mas ela é uma escola. É um espaço... Eu vou aproveitar para falar uma coisa para vocês. A gente tem uma luta muito grande em defesa de educação, da educação pública aqui no Brasil. E essa luta ela é muito valiosa. Sobretudo a creche, ela não vem somente da luta de educação, ela vem da luta dos movimentos sociais, sobretudo da luta das mulheres e das mulheres feministas, que lutaram especialmente nos anos 70 por vagas na creche, por espaços para deixarem as suas crianças, as crianças da classe trabalhadora. E daí nós tivemos E isso foi vinculado à assistência social por muito tempo. E daí nós tivemos a LDB em 1996, né, que garante essa creche junto com a Constituição como direito da criança. Então hoje ela é direito da criança, dever do Estado e opção da família.
essa conquista ela é muito grande. Hoje a creche ela é das pequenas e dos pequenos, né? E eu falo que ela é um patrimônio, junto com outros especialistas que dizem isso, porque talvez, Rosângela, a creche seja o único equipamento público que um ser humano vai acessar na vida. Então, por isso que ela é um patrimônio e ela não pode ser desmontada, ela não pode estar nas mãos da iniciativa privada, porque a iniciativa privada não quer o desenvolvimento integral desse bebê. A iniciativa privada quer dinheiro, sobretudo eles estão loucos aí, através dos vouchers, para pegar o dinheiro dos municípios, né? E a creche é um espaço onde a primeiríssima infância constrói identidade e conhece o mundo. É um espaço onde a criança tem vínculo, afeto, contato com a natureza, tudo isso garantido na legislação. Então nós temos que lutar para que melhore esse equipamento público e que para as crianças pequenas tenham acesso a esse equipamento público de excelência. Então, quando a gente fala de deixar o equipamento público com excelência, a gente não pode deixar de dizer que a gente precisa valorizar e reconhecer as trabalhadoras da primeiríssima infância. Porque nós, Rosângela, nós somos as mantenedoras dos direitos dessa primeiríssima infância, das pequenas e dos pequenos. Então, aqui no estado, aqui em Jundiaí, é ADI, Agente de Desenvolvimento Infantil. Mas no estado de São Paulo é monitora, é pajem, é recreacionista. São várias formas de nome que dão para a categoria para não enquadrar onde a gente deveria estar, que era dentro do quadro do magistério. Porque nós estamos dentro de uma escola, sobretudo dentro de uma sala de aula. Né? Então, nós fazemos a educação, nós não somos apoio de ninguém, nós fazemos a educação. Então, nós precisamos de reconhecimento e nós precisamos de valorização. Hoje, nós somos a segunda categoria com menor salário na cidade de Jundiaí. A primeira é o agente de saúde, a segunda somos nós. Isso é imoral numa cidade rica como essa, né? E uma sociedade só avança quando ela avança para as crianças. Então, agora no mês de junho, a Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma fundação que cuida dos direitos das crianças, lançou um documento para candidatos a vereadores e candidatos a prefeitos do Brasil, que esse documento fala sobre o déficit de vagas na creche e sobre os problemas da creche. Então, eu convido a população a ler esse documento, se quiser tem nas minhas redes sociais, a ler esse documento. Eu convido as educadoras a lerem e tomarem ciência desse documento. Fala da sua rede social. Meu Face é Paloma Soares, Facebook e o Instagram Paloma Soares também. Então a gente precisa falar sobre isso, é necessário que as famílias e as educadoras tomem ciência desse assunto. Porque, embora a gente teve a conquista muito grande da aprovação do Fundeb, muita luta também a aprovação desse Fundeb, Rosângela, agora no mês de agosto, né, que foi aprovado o Fundeb, e ele foi aprovado, ainda não é o ideal, né, mas pelo menos foi aprovado o texto que nós dos movimentos de educação queríamos, né, porém ele não barra a compra de vagas na escola privada. Essa compra de vagas, Rosângela, surgiu por uma necessidade de colocar as crianças na creche, de garantir esse direito, né? Porque nós tínhamos um déficit muito grande. Só que o que deveria ser uma medida provisória, agora está quase virando exceção. Então a gente tem municípios como, por exemplo, Mogi das Cruzes, que quase não tem creche pública direta. Eu sempre fiz, além da gente falar creche pública, a gente tem que dizer creche pública, gratuita, laica e direta. A gente quer uma creche 100% pública, aonde o espaço seja desvinculado da assistência social e um espaço 100% de educação, com as educadoras valorizadas, porque nós, educadoras da creche, nós somos as adultas de referência para essa primeiríssima infância. Paloma, vamos falar sobre drogas, que é uma causadora aí de violência doméstica, doenças, né, e em muitos casos a morte, né? Se acaso você for
a vereadora de Jundiaí, o que você faria para combater esse mal? Primeiramente, levar esse assunto para as pautas da Câmara de Jundiaí como um assunto de saúde pública. E que deveria estar nas mãos do poder público, não nas mãos de ONGs e nem nas mãos das igrejas, né, que acabam fazendo esse trabalho. E toda vez que esse assunto é citado na Câmara, é citado por defendendo uma ONG ou defendendo uma religião, que fazem um trabalho. Tem algumas dessas instituições que fazem um trabalho muito sério, mas a gente sabe que tem umas que não fazem. Então as drogas, eu sei o dano que ela causa numa família, porque eu vivo isso de perto, tanto as drogas lícitas e as drogas ilícitas, mas a gente precisa tratar como saúde pública e não como caso de polícia, né? E a gente precisa, sobretudo, falar na redução de danos. E para falar de redução de danos, a gente precisa fortalecer a saúde mental. E, sobretudo, falar nesse assunto baseado na ciência e nos especialistas. É isso que eu pretendo. Se eu for vereadora e tiver essa pauta, sem sombra de dúvida, a pauta vai ser discutida com especialistas. Políticas públicas para as mulheres. A situação alarmante aí de violência contra a mulher, o que você fala? Caso seja eleita vereadora de Jundiaí. Olha, Rosângela, primeiramente, se eu for eleita, as mulheres vão ser representadas por uma mulher. Eu assinei a carta compromisso com eleições 2020 das PLP, é Promotora Legal Popular. É um movimento que existe aqui no estado de São Paulo há 25 anos e em Jundiaí já vai para o 4º ano. Então, elas lançaram, né, o movimento lançou uma carta compromisso em defesa da luta e dos direitos das mulheres. Eu assinei essa carta, cujo lançamento foi agora no dia 3 de outubro. E a gente sabe o quanto que a violência doméstica existe aqui na cidade de Jundiaí, em todas as classes sociais. E a gente sabe também o quanto a gente não tem investimento nas campanhas em combate à violência contra a mulher e o quanto também falta acolhimento adequado, tanto nas delegacias quanto no Sistema Único de Saúde, né? Porque quando o Sistema Único de Saúde não acolhe devidamente uma mulher lésbica ou uma mulher trans ou uma mulher bissexual, isso também é uma violência, né? A gente sabe que o Brasil está citado aí como um dos piores países para ser menina. A gente não fala muito sobre os direitos das meninas, né? Sobre a sexualização precoce. Então tudo isso precisa estar discutido por uma vereadora como pauta na Câmara, mas uma vereadora que discuta com especialistas, que discuta com os movimentos sociais e que discuta sobretudo a favor da causa. Porque tudo isso tem nome, Rosângela. Nós temos essa violência gritante aqui em Jundiaí porque isso tem um nome, chama-se patriarcado. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa de combater isso dentro da nossa cidade, sobretudo dentro da Câmara. Porque você não ter uma vereadora hoje nessa cidade também é uma violência. E a violência doméstica, ela precisa ser combatida, porque é vergonhoso o quanto que não temos campanha em combate à violência doméstica. Fala-se no 8 de março, mas é esquecido, doméstica e né? Rural, né? Doméstica e rural. Doméstica e rural. A violência também das trabalhadoras terceirizadas dentro das empresas, sobretudo se a gente vê as trabalhadoras, inclusive dentro da prefeitura tem trabalhadora terceirizada muito precarizada. E isso também é uma violência, e sobretudo se a gente olhar para as terceirizadas que estão dentro dos órgãos públicos de Jundiaí, essas trabalhadoras são negras, são mulheres, mães e avós de família que nessa pandemia não tiveram o direito de ficar em casa. Isso também é uma violência. Quando você deixa uma mulher nessa pandemia sem o direito de ficar em casa, normalmente você deixa também uma criança sem direito de ter uma mãe ou uma avó acompanhando ela. Isso é gravíssimo e também é uma forma de violência. E nós em nenhum momento vimos um desses 19 vereadores falar sobre isso. Isso é lamentável. A gente precisa, por isso que é importante ter uma vereadora
mulher, mas uma vereadora que atue na defesa das mulheres. Estamos no fim, estamos com a Paloma Soares. Fizemos um bate-papo bacana aqui, né, Paloma? Paloma é candidata a vereadora pela cidade de Jundiaí. Está fazendo parte da série Mulheres na Política, eleições de 2020. Eu quero agradecer você, Paloma, e que você seja eleita para representar todas as mulheres de Jundiaí. E está aberto para você dar o recado para a sua população aí, seus eleitores, suas eleitoras. Fique à vontade. Eu quero agradecer, muito obrigada pelo espaço. Quero reafirmar aqui que é muito importante a eleição de uma mulher esse ano, que sejam várias, né, para a Câmara Municipal de Jundiaí, sobretudo uma mulher que entenda dos direitos e das necessidades da população jundiaiense, da classe trabalhadora. Eu sou moradora da periferia, né? E as periferias estão esquecidas na cidade de Jundiaí. Então é urgente que Jundiaí tenha uma vereadora que entenda que é muito caro morar nessa cidade, que os aluguéis são abusivos, que o transporte público não funciona, que as escolas têm sala de aula lotada e que os direitos são negados. São muitos os direitos, mas esses direitos são privilégios de uma minoria e a grande maioria está esquecida. A Câmara Municipal, ela é a casa do povo, dos povos, e todos esses povos precisam estar representados. E eu me comprometo com a representação desses povos. Esses povos são vocês e esses povos sou eu. Mulheres, negras, negros, LGBTQIA+, as mulheres com deficiência, a primeiríssima infância que precisa muito ser representada. E eu vou lutar para que tenha uma comissão de primeiríssima infância na Câmara Municipal de Jundiaí. E todas e todos, a população refugiada que também mora e contribui aqui para essa cidade, precisa de representação. A gente, você e eu, nós precisamos de representação, porque nós é que fazemos essa cidade andar. Então a gente precisa ter voz e a gente precisa participar. E chegou a hora, 2020 é uma grande oportunidade para isso. Eu agradeço. E eu peço voto, então, na minha candidatura, Paloma Soares, 50051 para vereadora e para prefeita, na Cíntia Vanessa. A Cíntia Vanessa é uma professora da rede municipal de Jundiaí, que eu tenho o maior orgulho de defender essa candidatura. Ela é uma professora, mas ela também é uma mulher trabalhadora, que está no mercado de trabalho há muitos anos, moradora da periferia, usuária do SUS como eu, usuária do transporte público, e que ela também vai levar para o executivo todas essas pautas. A gente tem o vice Paulo Matsushita, vice-prefeito, junto com a Cíntia Vanessa. Paulo Matsushita é um servidor federal, um servidor público federal aposentado, que dedicou a vida inteira dele em defesa contra a vulnerabilidade social, em defesa das trabalhadoras, dos trabalhadores e, sobretudo, nos direitos da população dentro das instituições públicas. Então está sendo uma campanha muito bonita e a gente tem uma chapa linda. O meu número é 50051 Paloma Soares, com Cíntia Vanessa prefeita e Paulo Matsushita vice. O número deles é 50. E vote também na nossa chapa. Convido vocês a votar na nossa chapa de vereadoras e vereadores.